Muito bem, nesse espaço do programa nós vamos falar sobre uma coisa que é importante hoje, que é a questão da reforma tributária. A questão da economia, o programa é Economia e Desenvolvimento, então tem muitos assuntos aí que acabam sendo recorrentes, né, como é a reforma tributária. Eu há 35 anos ouço falar em reforma tributária e toda vez que se fala em reforma tributária, essa reforma tributária vem acumulando aumento de impostos e nada daquilo que a gente imagina que seja uma reforma tributária que venha realmente a trazer benefícios para todos nós, para o país de modo geral. Bom, está aqui o pessoal do Mortari Bólico, escritório que trabalha nessa área de investimentos, de orientação para os investidores do mercado financeiro, mercado de capitais, etc., e são especialistas no assunto. E hoje, Adilson, tu traz aqui um convidado que é o Andres, né? Andres, obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar contigo já, né, guri? Então, olha aqui, ó, a importância da reforma tributária, que está agora sendo apreciada no Congresso Nacional. Passou, assim, de rapidamente, sem qualquer apreciação, na minha avaliação, no Congresso pela Câmara, e agora está em apreciação no Senado. Qual é a importância na tua visão, Andrés? Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Andrés, eu sou assessor de investimentos, formado pela URGS em Economia, e atualmente trabalho como credenciado ao BTG Pactual na Wise Investimentos. Perfeito. A importância da reforma tributária, ela faz parte de um conjunto de medidas que o governo ele implementou para tentar trazer o crescimento de volta para o país, junto com o arcabouço fiscal. Qual é a importância? Há estudos que demonstram que nesse período de transição de 8 anos, já que ela não vai virar o jogo de uma hora para outra, né? Vai ter um período de transição. Esse período, no final dele, nós podemos ter ali um ganho de PIB potencial de 10%, ou seja, a economia poderia ter uma capacidade de gerar produção e bens e serviços de mais 10%. Então, hoje ela está muito ligada ao crescimento. Hoje nós somos o país que mais gasta tempo para pagar imposto com contador. Isso no mundo. Então, essa ideia realmente é simplificar. E, claro, é um desafio tremendo, né? Conseguir conciliar todos aqueles interesses totalmente diferentes e genuínos, né? Cada estado vai ter seu interesse num país de dimensões continentais como é o Brasil. Pois é, e na verdade, né, Adilson, essa questão toda que nós temos colocado, aí o Rafael esteve aqui também, já falou sobre esse assunto, né? Agora o próprio André já tocou, que é uma questão fundamental, que é a adequação dessa estrutura tributária para sustentar um Estado cada vez maior, cada vez mais gigante. Esse é o maior desafio, né? Exatamente, Silvio. E aqui é importante, muito bom a gente ter hoje aqui um profissional como o Andrés, né? A gente sempre reforça lá no escritório a pertinência de um profissional especialista em investimentos, na orientação de carteira, no balanceamento, né? Esses dias nós comentamos aqui a importância de quando tu investe num imóvel, tu tem o corretor, tu tem o advogado, quando tu investe, tu também tem que ter um profissional especializado, né? Um bom profissional. Né? E no caso aqui, o André seguramente é um deles, né? Quanto às repercussões da reforma tributária, eu acho que vale muito a gente falar sobre, no aspecto daquelas pessoas que nos confiam, né, que estão por trás do serviço que a gente entrega, e que é o investidor. Nesse sentido, está muito nebuloso ainda, né, muito nebuloso. O André falou assim, num aspecto muito de realmente o que se propõe com a reforma, né, e a gente sabe, o Brasil é assim, né? Sempre buscando muito arrecadação, crescimento do Estado e tal, mas o investidor, acho que ele está muito inseguro ainda, né? Ele não está conseguindo ler o cenário e acho que vão surgir daí muitos problemas, né? Então, eu acho que é um momento de o investidor buscar ainda mais a assessoria profissional, seja na realização do investimento, seja para a estruturação patrimonial, né? Então, aí é o trabalho conjunto do assessor e do advogado para saber ler bem esse cenário. Perfeito. O mais importante, né, Andrés, é que essa estrutura toda que o país oferece, que ela cada vez mais sirva como ponto de atrativo para o investidor internacional. Nós sabemos aqui, por exemplo, a taxa de poupança no Brasil hoje, olha, é os míseros 5% do PIB. Qualquer paísinho da Europa, lá, Bélgica, nada a desmerecer a Bélgica, mas a Espanha, Portugal, tem taxas de poupança de mais de 30%. Quer dizer, nós precisamos atrair capital estrangeiro porque nós temos insuficiente. Esse é o caminho, Andrés? Sim, o problema é conseguir trazer hoje esse investidor de volta para o país. Nós tivemos ali um pouco de um baque tanto internacional quanto interno com essa mudança de governo. Nós tínhamos ali uma linha que agradava assim, o investidor estrangeiro e foi proposta ainda, assim que saiu as eleições, foi feito
não havia clareza no que seria feito. Primeiro falaram em Meirelles, depois foi outro ministro, não sabia-se direito o que ia fazer. Isso afugenta o investidor estrangeiro. Ele quer ter visão, ele quer saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos, não no próximo mês. Essa tal segurança jurídica, né, também, né, que Claro, é importante, né? Exatamente, com certeza. Então, isso afugenta esse investidor e ele já está no ambiente, por exemplo, vamos pegar o americano. O americano está conseguindo ali, sem risco, ganhar 5% ao ano. Para eles, isso é muita coisa, sabe? Eles estão acostumados a ganhar 1%. Então, assim, por que eu vou lá para o Brasil correr risco, não sei nem quem é se o ministro não vai me fazer alguma coisa lá que vai me prejudicar meu negócio, vai sair uma lei diferente, se eu posso estar aqui no meu país sem risco. Então, assim, esse impacto ele está muito ligado ao quê? À falta de visibilidade, né? A falta também de visão de crescimento, lembrando que o nosso país não cresce, assim, em termos de reais, produtividade há décadas, tá? Se eu me lembro, mais de 30 anos. A gente só cresce só por população. Então, o país ele ainda não está atrativo nesse ponto de vista para o investidor. Ele quer um país crescente, um país dinâmico, um país pujante. Além de nós sermos aí, alguns chamam até de Brasil de chininha, né? Porque a China está muito ligada com a gente. Então, se a China não estiver tão bem, o investidor já sabe que o Brasil não vai estar tão bem também. Nós, na verdade, né, o Adilson, nós fizemos uma certa abertura no país para o mercado internacional e estamos hoje trazendo muito mais produtos e serviços de fora do que investimento, né, de capital, aquilo que nós precisamos, na verdade. Né? Exatamente, Silvio. E o investidor estrangeiro, me parece, tá, uma das grandes questões, fora a leitura de cenário político, econômico e jurídico, mas é também os problemas que têm acontecido no Brasil, onde investidores estrangeiros têm sido prejudicados também, né? E a gente tem aí, a gente já comentou aqui no seu programa, casos como IRB, Americanas, Via Varejo também já teve, CVC, são inúmeros os casos, né? E nesses casos, principalmente fundos de pensão, a gente coloca esse aspecto, né? Tanto quanto os fundos de pensão brasileiros perderam nesses casos por fraude, fundos estrangeiros de pensão também perderam, né? Então, o investidor estrangeiro vem aqui, aporta capital, ajuda a nossa economia e quando acontece um problema, e é um problema de fraude, não de leitura do mercado, né? Ou seja, é aí que a gente coloca, né? Quando acontece um problema de depreciação patrimonial, porque o balanceamento da carteira não estava adequado, é uma coisa, o André sabe, vai do perfil do investidor. Agora, quando acontece uma fraude, como tem acontecido no nosso mercado, e o investidor estrangeiro não encontra respaldo, né? Por exemplo, o americano. O americano, quando acontece algum problema, se movimenta lá uma class action, e essa class action, ela se aplica para todos os investidores. Então, o Estado abraça esses investidores porque ele vê a importância do papel dele no mercado. Agora, aqui no Brasil, não. Então, acho que a segurança jurídica, que vocês falaram aí, é um dos grandes pontos que tem a se enfrentar aí, e aí que entra o trabalho conjunto aí de todo esse rol de profissionais que atuam no mercado financeiro. André, essa questão do mercado de capitais, que inclui aí a Bolsa de Valores, por exemplo, eu me lembro da história da Bolsa de Valores, lá na década de 70, quando eu comecei a fazer jornalismo e economia e tal, nós tínhamos a Bolsa do Extremo Sul aqui no Rio Grande do Sul, que acabou fechando e está se incorporando a outros mercados. Mas ela sempre foi muito também taxada de um mercado de especulação financeira. Então, se confundia a especulação financeira com investimento. Mas hoje, nós já estamos um pouco mais amadurecidos, né, Adilson? E há já um amadurecimento do mercado. Papel fundamental da Bolsa de Valores? Gerar poupança, riqueza. Se tu for parar para pensar, o que tu prefere? Tu prefere ter um dinheiro guardado ou tu prefere ter uma empresa que está te gerando dinheiro mensalmente, semanalmente, né? Então, além de, é claro, dar mais... Quando uma empresa está na Bolsa, ela ganha uma visibilidade tão grande que, em teoria, é o que a gente tem de melhor. É a nata das empresas do Brasil, elas deveriam estar na Bolsa, ou estão. Então, assim... O mercado estar mais desenvolvido, isso é um sinal do mercado estar mais desenvolvido, é justamente tu ter um mercado de ações pujante, pessoas confiarem nas empresas, entende? E justamente no de encontro ali com o que o Adilson falou, esse tipo de caso de fraude, ele acaba não só prejudicando quem investiu, mas o mercado como um todo. Claro, porque isso vai contra o que a gente quer, né? Que é realmente evoluir. Abala a credibilidade do mercado. Exatamente. E tudo na vida, tudo é credibilidade, né? Quando tu perde a credibilidade como pessoa,
tu já fica meio marginalizado. Tu imagina uma instituição tão poderosa e tão importante para o mercado como a Bolsa de Valores, os investidores, de modo geral, né, o Adilson, eles acabam também indo nessa onda. Tá? Então, é fundamental preservar as instituições. Andreas, obrigado pela tua presença, eu gostei da tua participação, né? Eu acho que o guri sabe das coisas, né, Tchê? Sabe das coisas. Adilson, obrigado aqui, o espaço da Mortari Bólico, sempre trazendo esses assuntos importantes, fundamentais, né, para nós, porque o que nós queremos? Nós queremos ter um país próspero e desenvolvido, ou desenvolvido e próspero. Isto passa por um mercado financeiro pujante, passa por estimular a poupança, que vai acabar gerando investimento. Quando tu deixa de consumir agora, tu poupa, e essa poupança vira o quê? Um investimento para novos negócios, para o barco acabar seguindo. Então, é importante essa visão. Obrigado, Adilson, obrigado, Andreas. E esse espaço aí que a Mortari Bólico está trazendo neste programa. Toda semana vocês vão ter, então, esse espaço aí trazendo essas novidades e esclarecendo muitas pessoas sobre essa importância do mercado financeiro e as razões pelas quais nós temos que ajudar a fortalecer esse mercado, porque estaremos, afinal de contas, contribuindo para um Brasil melhor. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.